A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e nesse vídeo eu quero falar sobre não é hora de parar. Não é a hora de parar. Né? De parar do quê? Não é isso? Então, geralmente os meus vídeos eu estou falando das minhas experiências com Deus. Então, Deus, eu estava refletindo hoje o quanto Ele é lindo, porque esse meu milagre, a princípio eu não expressei verbalmente, mas o Deus que nos conhece, mesmo antes, né, da nossa existência, como diz no Salmo 139, a gente já existia nos planos dele. Mas antes de mais nada, eu quero falar de um versículo da Bíblia que está em Salmos 30, versículo 5, parte B, né? Então diz assim, que ao anoitecer pode vir um choro, né? Em algumas versões diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não quero falar aqui do tempo em relação a tempo cronos, né? Então, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é dessa promessa que tem aqui. Né? Apesar que o tempo para Deus é um e da maneira como a gente vive na prática é outro. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar aqui sobre uma promessa que tem aqui nessa passagem, nessa oração, né, de Salmos. Então há uma promessa aqui. E qual é essa promessa? Né? Que no nosso momento difícil, há um momento de choro, mas vai ter um momento de alegria. Então isso é uma promessa, é um fato e vai acontecer. Então, eu quero falar um pouquinho aqui como identificar esse momento que jamais devemos parar. Né? Então, eu tinha um sonho comigo, infelizmente, ou talvez felizmente, né? Eu estava ainda há pouco orando e dizendo para Deus que como esse deserto da minha vida foi útil para mim. Se perguntar-me, Luciane, tu queria voltar? Doeu tanto, né? Foi tão sofrido que eu prefiro estar aqui, né? No momento de receber a promessa. Então, veja, havia um desejo no meu coração não expresso, é isso que eu quero falar aqui para vocês. Mas Deus observava aquilo que faltava na minha vida. E Ele comunicou. Todos os vídeos eu vou falar que o maior exemplo de comunicação é Deus. Então ele comunicou, mas eu não entendi, eu era muito imatura na época. Eu não posso finalizar assim dizendo, né, ser muito, vamos dizer assim, dura em relação como é o dispensar de Deus de dons. Mas eu já nasci com esse dom, que é o dom de visão, que está no dom de profecia, né? Então, foi muito lindo porque eu sempre tive um anseio e ele observou isso e ele me avisou, mas eu busquei que eu lembre duas formas erradas de alcançar o meu desejo, o meu sonho, a minha promessa, que se transformou, né, numa promessa, porque a princípio foi o meu desejo, que Deus observou e planejou tudo para mim. Mas ele comunicou que eu não deveria seguir aquele caminho, mas eu não entendia. Então eu fui pela emoção e por isso que realmente eu passei 40 anos. Eu passei 40 anos no deserto, né? Então foram 40 anos que eu tentava buscar aquilo que eu queria num local errado. Mas Deus observou ali. E eu não cheguei a pedir porque eu achava que eu nunca ia ter direito àquela alegria. Mas Deus preparou para mim um presente. Foi quando começou as promessas. Foi muito lindo. E Deus começou a me prometer sem eu verbalizar. Mas o anseio havia no meu coração. Mas eu estava buscando em fonte errada. Né? Na fonte errada. Não ia receber nunca ali. Ali era seco para mim. Mas Deus olhou aquele desejo do meu coração e começou a preparar, né, para me entregar aquele presente, aquela bênção, aquela promessa, aquele milagre.
E começaram assim as sinalizações, né? Mas eu não entendia direito. Foi quando eu percebi alguns sonhos, né? E comecei a tentar entender, a traduzir, e comecei a buscar em pessoas maravilhosas aqui, né? Na internet. E eu fui aprendendo a interpretar sonhos. Então, uma das coisas que vai acontecer, gente, são sonhos proféticos. Observem os sonhos de vocês, né? Acordar, anotar e procurar o significado. Porque quando Deus fala, Ele está querendo passar alguma informação. E claro, sem dúvidas que Ele quer que a gente entenda. Então, Ele vai ficar comunicando através de sonhos proféticos, através de pregações, através da natureza, eu já falei aqui. Mas também eu quero deixar aqui que o inimigo, ele vai perceber que há uma movimentação espiritual. E ele vai se levantar. Ele vai se levantar com ataques. E quando vai chegando próximo a gente receber aquele milagre, vai ter vários ataques, chamados de ventos contrários, né? Isso eu tenho vídeos falando sobre aqui. E cada um sempre vai acrescentando alguma coisa a mais. Mas o foco de hoje é qual é o tempo que a gente não deve parar, né? Então vai haver comunicação, sonhos proféticos, vai ter hinos que a gente vai ouvir, a gente vai perceber que Deus está falando com a gente, mas a gente vai olhar para o natural, para o que nos cerca, e a gente não vai ver nada que endosse aquilo que Deus está falando. Então, quando chegar próximo da gente receber o nosso milagre, Satanás vai se levantar com toda a força, né? E ele vai se levantar. Eu achei muito interessante uma coisa hoje que eu estava pensando, que eu ouvi algumas pessoas falando, alguns profetas aqui, de um sinal que eu dizia, não, isso não acontece comigo, não. Mas hoje eu vejo que aconteceu. Então, as pessoas se afastam de você. É muito interessante. Aí eu comecei a perceber, quando chegou perto de eu receber o meu milagre, que algumas pessoas, né, meus melhores amigos, às vezes eu mandava um comunicado e ele não respondia. E eu fiquei, na minha ingenuidade, refletindo. Depois eu lembrei disso que eu ouvi de alguns profetas. Então, realmente, uma das coisas que me chamou a atenção hoje é que as pessoas começam a se afastar de você. Você vai estar no deserto, não tem nem o que ver, né? O deserto é deserto, ali só vai estar você e Deus. E Satanás, ele já sabe, ele já observa que está tendo uma movimentação estranha, né, espiritual, para que você seja abençoado. E ele vai se levantar. E ele vai se levantar em todas as áreas da tua vida para te atacar. Mas um vento contrário que você vai perceber que quando acontecer isso aí, chegou a tua hora, é quando aquilo que você espera, ele acontece de sentido reverso. Pior, a tal ponto que você humanamente vai estar achando que você não vai receber aquele presente de Deus, aquele milagre, aquela promessa. Então, tudo piora muito em relação à tua promessa. Então você vai ter vários levantes de Satanás em todas as áreas da tua vida e ele vai em cima, que é para você se entristecer. Mas o vento contrário que me chamou a atenção foi quando chegou próximo de eu receber o meu milagre, aquele milagre se tornou impossível. Mas presta atenção, né? Eu deixo isso aqui com vocês. O que é milagre? Milagre é algo que tu consegue alcançar sozinho. Não, se eu trabalhar muito, eu vou alcançar isso aqui. Se eu for atrás, eu vou conseguir. Se eu mandar uma mensagem, eu vou conseguir. Se eu falar com alguém, ele vai me ajudar e eu vou conseguir. Existe isso? Não. Então, quando você chegar à conclusão que é impossível você alcançar o teu presente, a tua promessa, saiba que esse daí é o grande vento contrário. Danou-se tudo agora, né? Eu tô falando como nordestina, eu sou carioca, e o nordestino fala muito isso. Agora danou-se foi tudo, agora não vai dar mais não. Então, quando você olhar assim, disser assim, eita, olha para aí. Eu tava com uma dificuldade tão grande financeira, Deus disse que ia me dar bonança, que eu ia ser abençoada, e agora eu perdi o emprego. E agora o dinheiro tá pouquinho, tá chegando o dia de pagar os boletos e não tem dinheiro nenhum. Eu tinha tão pouquinho e agora acabou foi tudo. Eu perdi o emprego, os filhos precisando. Então entra a circunstância, eu não quero nem delimitar aqui,
Mas você vai olhar para aquela área da tua vida que você estava esperando melhorar, piorou grandemente. Quando eu vi uma vez um profeta falando sobre isso, aí eu fiquei, na época eu não estava passando por isso, então para mim foi bem vago. Quando eu vi alguns profetas falando que as pessoas vão se afastar de você, para mim aquilo era... Mas depois eu passei por tudo isso. Eu recebi uma injúria muito grande de uma pessoa que eu amo demais. Eu recebi uma injúria muito grande e eu tentei me defender e eu não consegui. Né? Então, eu vi alguns profetas falando que teriam pessoas que vai se levantar contra você e vai começar a lhe perseguir. O que mais dói é porque às vezes são pessoas que você ama muito e que você jamais esperava passar por isso. Então, é um dos ventos contrários. Né? Em relação ao teu milagre, você vai olhar e vai dizer, acabou. Eu passei todo esse tempo orando e eu perdi. Eu cheguei a falar isso para uma filha minha. Eu tô achando que eu e Deus perdeu. Veja que absurdo. Então, quando chegar esse momento, não é hora de parar de orar. Então, já aconteceu de eu chegar no meu cantinho de oração, eu dobrar os joelhos, eu ir orar. Antes eu dizer, Deus, eu não tô com vontade de ir para lá. Eu tava sem forças, mas eu fui. Então, o momento, né? Aqui eu finalizo dizendo, o momento de vocês não pararem é o momento que vocês acharem que tá tudo perdido. Né? Não tem mais a possibilidade, né? Deus prometeu, mas é estranho, mas agora eu perdi. Quando vocês perceberem isso, não parem não, porque chegou a hora de vocês receberem o seu milagre. Eu escuto pregação o dia todinho de pessoas que eu vejo que me alimentam, né? Que vale a pena eu estar ali, né? Disponibilizando o meu tempo, que é muito corrido, para ouvir aquelas pessoas. Então eu escuto pregação no momento, viu, do deserto. Eu escuto pregação no banheiro, tomando banho, dormindo. Eu durmo com pregação e às vezes eu acordo de madrugada com... já passou 2, 3 pregações daquela pessoa, mas eu escuto Deus falando através daquele profeta, daquele filho dele comigo ali, né? Então, chegou a tua hora. Então, eu acordo com essas coisas assim. Mas o que eu quero dizer a vocês é que uma das coisas que me deixou... Que eu cheguei, às vezes, a refletir sobre esses vídeos que eu estou postando aqui. Eu digo, tem tanta gente boa, falando tanta coisa maravilhosa, que me alimenta e que me ajuda muito. A Maria Alexandre, eu sou apaixonada pelaquela irmã. Quanto Deus já usou e usa ela na minha vida. Tem outros agora que eu não lembro o nome. Ela é porque eu escuto mais. Mas aí eu parei, mas veja o que o inimigo disse para mim. Tuas mensagens, elas são insignificantes, mas eu tenho insistido, sabe por quê? Porque quando eu resolvi, né, gravar esses vídeos com as minhas experiências, eu tive um ataque enorme de Satanás. Por que será que ele me atacou? Não é isso? Então... eu quero deixar aqui para vocês que o meu objetivo principal, ainda há pouco eu estava orando antes de gravar esse vídeo, eu não faço script, eu não anoto nada, eu chego aqui e realmente eu disse, Deus me dirige para que eu possa abençoar pessoas no mundo todo onde você quiser, que chegue, que alguém esteja precisando que esse vídeo alcance. Então, o que eu quero pedir a vocês, o que nos motiva muito é uma curtida, né? Quando eu vejo uma pessoa que começou a me seguir, me dá tanta alegria. Então, eu peço a vocês, nesse momento, não esqueçam de quando terminar agora, tá terminando, curte, né? Se quiser, compartilha ou começa a me seguir. Mas, eu digo a vocês, né? É interessante que hoje eu sou bem, me policio em relação a isso, né? Eu sempre que estou assistindo uma pregação, eu vou curto, porque eu sei que isso é muito bom. Mas, mesmo que a maioria às vezes esquece, como eu esqueci, agora eu estou bem policiada em relação a isso, quando eu vejo as visualizações, me deixa muito feliz. Então, saiba, você que está assistindo aqui meu vídeo, que a sua visualização já me deixa muito feliz. E se curtir, melhor ainda. Mas que eu orei e que se esse vídeo chegou até você, não foi por um acaso. E eu quero que você guarde o que eu estou dizendo. Quando você estiver sem força, sem vontade de orar, lembra da promessa e saiba que Ele vai cumprir.
cumprir e vai para o teu cantinho de oração. O local onde vai ser entregue o teu milagre é num local de perseverança. É ali que Deus vai mandar, né, a tua promessa, a tua bênção. Então permanece. Se não está com vontade, se não está com força, se está olhando para a circunstância e está achando que você não vai receber a tua promessa, saiba, porque piorou muito, né? Então você está observando que realmente piorou muito e que você não vai receber, e você acha que perdeu, continua. É essa hora que você não deve parar. Então não para não, porque chegou a tua hora. Que Deus te abençoe. Curte e começa a me seguir. Sempre eu estou postando, são experiências minhas. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu passei e chegou o meu momento. É a coisa mais linda do mundo, o meu milagre, a minha promessa. É bem melhor, é bem maior do que eu esperava de Deus. Eu nem cheguei a pedir porque eu me achava imerecedora, mas Deus mandou muito melhor do que eu esperava. Então eu deixo aqui para vocês, não desistem. É o melhor caminho, não abre mão não. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Fica no teu localzinho de perseverança lá, sem força. Às vezes a gente dobra o joelho e a gente só faz chorar lá. Mas Deus se agrada disso. Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir o meu vídeo. Fiquem com Deus.